Fala a todos com a paz e a graça de Jesus Cristo, dando continuidade aqui a esses vídeos. Nós estamos aí discorrendo sobre o Apocalipse e hoje nós vamos falar sobre a mulher de Apocalipse capítulo 17, né? No vídeo passado aí a gente tratamos aí da besta, né? Tratamos aí da linhagem da besta e pulamos a parte que fala da mulher. E agora nós vamos falar da mulher. Apocalipse capítulo 17, a partir do verso 1, a palavra de Deus diz assim: E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Amém? Glória a Deus. Quando a gente vai fazer uma reflexão, fazer um estudo sobre um determinado texto, a gente tem que ter em mente do conteúdo, né, e das personagens também. E é muito importante a gente visualizar essa personagem, visualizar ali o tempo dela, né, trazer para a nossa mente uma visualização ali do tempo em que ela vivia, e para que nós possamos ter uma compreensão. E olhando para a Bíblia, a gente desde o início já sabendo quem é essa figura, né, quem é essa personagem, fica mais fácil de compreendermos. Então já vamos lá para o capítulo 17, verso 18, que diz assim: A mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Então veja bem, nós vamos falar dessa mulher, né? É muito importante a gente já começar sabendo que ela é uma cidade. Essa mulher trata-se de uma cidade. Não trata de um rei, não trata de um reino, trata-se de uma cidade. A gente vimos aí no vídeo passado, né? Falando-se da besta, né? Então nós estávamos falando tanto da besta como território, como reino, né? E também como a besta ali, como rei, né? O chifre ali, no caso da besta, o chifre pequeno, né? Que nós falamos aí no vídeo anterior. Então é muito importante a gente compreender essa questão do que se trata, do que nós estamos falando. Então nós estamos falando de uma cidade, claro que a figura dessa cidade é uma mulher, mas trata-se de uma cidade, né? A mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Outra coisa importante que nós temos de olhar, estar atento, para a informação do texto. Então, quando nós olhamos aqui para o texto do verso 18, nós vemos aqui que a expressão a mulher que viste ela é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Então, ela não vai ser e nem foi, ela é. Então, essa expressão verbal é muito importante para nós compreendermos o tempo que está tratando dessa mulher. Então, aqui está falando da cidade de Roma e do tempo que ela reina, né? Ela reina sobre as nações, né? Sobre os reis, ela reina sobre os reis da terra. Porque no tempo que Apocalipse foi escrito, o império que governava grande parte do mundo, né, era Roma. Então Roma é a cidade que reinava. Então a prostituta de Apocalipse capítulo 17, ela é a cidade de Roma. Então, isso ficando bem definido para a gente compreender aqui a revelação bíblica, né? E aí, Apocalipse 17:3, né? Agora nós voltamos aqui para o verso 3, eu tinha falado do verso 2, né? Já sabendo que estamos tratando da cidade,
verso 3 em diante diz assim: E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlate, que estava cheia de nome de blasfema, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de purpúrea e de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio de abominações e da imundície da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições, a abominação da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo eu, maravilhei-me com grande admiração. Então veja bem, aqui a palavra de Deus está nos revelando que essa mulher ela é uma prostituta. Então nós sabemos que essa mulher é uma cidade e é uma prostituta, né? Cheia de abominação. E aí nós temos de prestar atenção, por exemplo, também buscar conhecer um pouco da história aí de Roma, né? Porque não adianta a gente ficar só limitado na informação bíblica e não buscar conhecer também a história da caminhada do mundo, a caminhada do povo. Então nós sabemos que Roma era uma cidade extremamente idólatra, né? E quando fala em prostituição, e aí nós temos de ter atenção nessas coisas. Todas as vezes que a Bíblia está falando de prostituição, não quer dizer só a prostituição do homem e da mulher, a prostituição física. Ele está falando também da prostituição espiritual. Todas as vezes que o povo de Deus, que era Israel, desviava de Deus para ir atrás de ídolos, né, ir nos altos, oferecer sacrifício a ídolos, Deus os chamava Israel de prostituta. Deus sempre tratou Israel como uma mulher também, ora a esposa, ora a prostituta, a meretriz, né? Então, quando se fala em prostituição aqui, abominação, né, imundície da sua prostituição, se está falando na idolatria que existia em Roma. Roma era uma cidade extremamente idolatra, com adoravam muitos deuses, né? E inclusive adorava o próprio ali imperador como também um deus. Para os romanos, né, o imperador, a linhagem do imperador ali era uma linhagem divina, né? Então tudo isso nós temos de ter no nosso conhecimento para a gente compreender a revelação bíblica. A qual a Bíblia está nos revelando, né? E aí ele diz: E vi que a mulher estava embriagada do sangue do santo e do sangue das testemunhas de Jesus. Então veja bem, conhecendo um pouco da história, nós compreendemos de que a Bíblia está nos dizendo aqui. Porque nós sabemos que ali em volta de 64 para 67, né, depois de Cristo, a época que Roma pegou fogo, né? E Nero, ele acusou os cristãos de pôr fogo em Roma. Então houve uma perseguição muito grande aos cristãos, e muitos cristãos foram mortos, crucificados. Os cristãos passou a ser a morte dos cristãos passou a ser espetáculo público para os romanos. E tudo isso você tem que buscar conhecer um pouquinho da história, para a gente compreender no qual contexto essas coisas tá sendo inserido. Então, o sangue das testemunhas de Jesus Cristo, né, o santo das testemunhas de Jesus Cristo, que fala aqui que a mulher está embriagada, que a cidade de Roma está embriagada, é com o sangue dos cristãos que foram mortos ali no tempo da igreja primitiva, houve uma perseguição muito feroz de Nero e também de outros imperadores que surgiu depois de Nero. Houve ali uma perseguição ali no primeiro século muito grande sobre a igreja primitiva, e o mesmo João, né, ele não foi martirizado, mas foi
levado para a ilha de Patmos, né, ali onde foi exilado na ilha de Patmos. Então, nós olhamos que o sangue, desde já o sangue dos cristãos, né, do testemunho de Jesus Cristo, foi derramado por Roma. Então, quando diz aqui que estava embriagado do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus, literalmente, porque houve essa perseguição. Então, veja bem, nós começamos já a ter um conhecimento maior, uma formação maior dessa cidade, né, que é tratada como uma prostituta. E aí no verso 7 diz assim: e o anjo me disse, por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que traz, a qual tem 7 cabeças e 7 chifres. Quer dizer, João ficou admirado ao ver ali a revelação, né, da prostituta, né? E o anjo disse, por que admiras, né? Eu direi o mistério da mulher. Então o anjo, ele revela a João, né, e a nós hoje o mistério dessa mulher. E lá no verso 9, diz assim: aqui o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre as quais a mulher está assentada. Então veja bem, eu tirei aqui a parte que fala dos reinos do anticristo, né, que fala ali das 7 cabeças tratando como o reino do anticristo. Porque veja bem, isso a gente já viu no vídeo anterior. Então, tratando-se da mulher, as 7 cabeças são regiões geográficas. Quando nós vimos aí no vídeo passado, as 7 cabeças tratando-se de reinos, 5 que passaram, e outro que existe, que era o reino de Roma, e outro que ainda não é vindo, e o 8º, que é um dos 7, né, que é a própria besta, que era um dos 7, que já caíram, que já foi, mas haveria de vir, né? Então veja bem, para o reino da besta, contratando o reino da besta, as 7 cabeças são reinos. Então, olhando como reinos, ela não tem um animal com 7 cabeças ao mesmo tempo. O reino, as cabeças são reinos. Você vê que ali que 5 já tinha caído, né? O outro, o 6º, que é o que existia, que era Roma, ele também ia cair, vinha um 7 substituindo. E depois o anticristo, que é um dos 7, ele próprio substituirá essa cabeça. Então, olhando para como a besta, elas são cabeças que vai se auto-substituindo. Mas olhando para a mulher, olhando para a cidade, ela é uma região geográfica. Isso é para que nós não tenhamos dúvida e podemos separar a mulher da besta. Porque muitas vezes há muitos aí, ministração, que confunde a mulher com a besta. Não, são coisas diferentes, distintas. Só está usando a mesma figura para representar a mulher e a besta. Mas a mulher ali está sentada em cima da besta. Na verdade, ela está sentada em cima de 7 montes. Porque para a mulher ali representa a região geográfica. Então são 7 montes sobre as quais a mulher está sentada. Então, nós sabemos que trata-se da cidade de Roma, fica fácil saber. Aí todos os estudiosos concordam que trata-se das 7 colunas de Roma, onde Roma foi fundada, foi criada, né? Por isso que já desde o início, a gente já fomos para o verso 18, para saber que se trata de uma cidade. Então nós já temos isso na mente, nós estamos tratando de uma cidade e não de um reino, nós não estamos tratando de pessoas, aqui está tratando de cidade. Essa mulher não é uma pessoa, ela é uma cidade. Isso é que a Bíblia está nos revelando. Então veja bem, a partir do verso 15, né, diz assim: e disse-me, as águas que viste onde se assenta a prostituta são povos e multidões e nações e línguas. E os 10 chifres que viste na besta são os que odiarão a prostituta, e colocarão desoladas e nua, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo.
Então veja bem, as águas a qual a prostituta está ali, né, são nações, são povos e língua. Isso por quê? Porque a cidade de Roma, ela era a cidade ali que reinava sobre nações, reis, né, e sobre línguas, né? E então essa cidade é a cidade que reinava sobre as nações naquele tempo, né? E aí aqui agora já traz para o nosso tempo presente, né? E são povos, multidões e nações e línguas. E os 10 chifres que viste na besta são os que odiarão a prostituta e colocarão desolada e nua e comerão a sua carne e queimarão no fogo. Então isso aqui já nos remete para o tempo da besta. Nós vinhamos falando aí no tempo da cidade como cidade que reinava, né, que é a cidade de Roma, né? Mas agora nós já vamos olhar ela já no tempo futuro, o tempo da besta que ainda não veio, mas que vai vir, que é o 8º rei. Então veja bem, o que liga a besta, que faz com que essa mulher está sentada em cima da besta, o que liga, para que nós compreendemos, são esses 10 reis. Porque qual é o intento desses 10 reis? Esses 10 reis, eles odiarão a prostituta e a colocarão desolada e nua e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Então veja bem, a primeira coisa que nós temos de compreender aqui é que essa prostituta, ela não é aliada da besta. Muita gente vê, não, porque a besta ela é o Papa, a besta aí o Vaticano, né? Essa mulher aí, ela é aí a Igreja Católica e o Papa é a besta. Não, nós temos que compreender, olhar e começar a compreender. Primeiro, essa mulher, ela é atacada pelos aliados da besta. Esses aliados da besta, eles vão destruir essa cidade. A cidade de Roma vai ser destruída por esses 10 reis que são aliados da besta, que são esses 10 reis que dão sustentação ao reino da besta. E se essa prostituta fosse aliada da besta, a besta ia interceder e não ia permitir que os seus aliados destruíssem a prostituta, né? Não ia permitir. Se essa cidade fosse uma cidade aliada do anticristo, ela não seria destruída pelo anticristo, mas aquela vai ser destruída pelo anticristo, pelas forças do anticristo. Porque esses 10 reis que vai pôr fogo em Roma, né, que vai queimar Roma, vai queimar essa cidade que é Roma, eles vão destruir, vão guerrear contra Roma e vão destruir Roma. Porque esse é o intento deles. E isso esses 10 reinos são a força do anticristo, é a base da força do anticristo. Esses 10 reinos, 10 reis, são que dão sustentação ao anticristo. Então essa mulher, de forma alguma, ela não pode ser aliada do anticristo, ela não pode ser aliada da besta. Ela está ali em cima da besta como figura para que nós compreendamos. O que realmente liga a esses 10 reis que vai destruir. Mas voltando um pouquinho no verso 15, disse: e disse-me, as águas que viste, onde assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Então, nós vemos aí, já que essa cidade ela é que reina sobre os reis, né? Agora aqui está dizendo que ela tem poder sobre, aqui, ela tem poder sobre as multidões, né? Sobre povos e multidões. E aí já configura realmente a Roma espiritual. Porque nós íamos falando da Roma física, agora a Roma espiritual. Porque aí quando nós olhamos para a história, né, para a caminhada da igreja, né, da igreja cristã, nós vemos que ali no século III para o século IV, né, houve ali a conversão de Constantino, a qual ele não só se converteu para o cristianismo, como adotou a religião cristã como religião oficial de Roma. E aí
Roma passou a ser o centro do mundo cristão. E aí eu quero chamar a atenção dos ouvintes para uma coisa muito importante que a gente tem que compreender. A gente vê lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, lá no finalzinho, Jesus Cristo falando ali que eis que estou convosco até a consumação dos tempos. Jesus, ele sempre cumpriu a sua palavra. Então mesmo a Igreja Católica, ela tendo se tornado a religião oficial de Roma, e tendo começado a se prostituir com a idolatria, começou a introduzir dentro da igreja imagens, trouxe imagem como se as imagens fossem ali a Bíblia dos leigos, para que os leigos olhassem e tivessem fé. Isso não procede. Deus, ele é bem claro, ele proíbe de fazer qualquer imagem. Pode ir lá, quando Deus deu ali os 10 mandamentos, tanto está lá em Êxodo como está em Deuteronômio. Deus é bem claro: não faça imagem de semelhança alguma. Então já começou aí a prostituição da Roma espiritual, né, da igreja. A igreja em si começou a prostituir. Então ela deixou de ser a noiva pura para ser uma noiva se prostituindo contra o noivo, que é contra Cristo. Mas veja bem, Deus, ele é um Deus bondoso, misericordioso. Deus sempre deu tempo para que as pessoas se arrependem, também para que todas as vezes que Israel caiu, Deus levantava profeta e dava um tempo para que Israel se voltasse para ele. Olhando para a caminhada de Israel, que era o povo de Deus, o único povo de Deus daquele tempo, nós olhamos também a caminhada da igreja e vemos que não é diferente. Então Deus deu um tempo aí, a igreja passou muito tempo aí no meio da prostituição, e aí houve a divisão, né, aí a igreja anglicana, né, e aí até que veio o protestantismo. Deus levantou aí o Martinho Lutero para protestar contra Roma, porque a prostituição espiritual estava tão grande que estavam loteando, vendendo lugar lá no céu, estavam loteando, vendendo salvação. Então chegou a degradação espiritual da igreja, chegou a um ponto tão degradante que o negócio era só dinheiro. A igreja passou a trabalhar por dinheiro. Então houve o protestantismo que protestou, levantou aí uma igreja protestante para que houvesse uma volta aos princípios da palavra, aos princípios bíblicos, aos princípios de Deus, ao ensino verdadeiro de Cristo. Mas Roma continuou essa prostituição espiritual para com Deus. E ela, de forma alguma, se arrependeu para voltar aos princípios da palavra de Deus. Então, olhando como a Roma espiritual, como essa prostituta espiritual, nós vemos aí a Roma até hoje, né, aí com imagens de idolatria, e há aí uma hierarquia muito grande, muito forte na Igreja Católica, que não se quebra, não se rompe, porque e aí não permite as mudanças, voltar ao princípio. Eu falo isso porque eu fui católico por muito tempo. Eu não fui aí um católico que diz só na igreja, eu participei de vários movimentos da Igreja Católica. Uma vez eu estava participando ali do conselho paroquial de uma paróquia lá no Pará, e aí eu questionei a questão da política se envolvendo demais dentro da igreja, e o irmão me disse: então, Gilmar, você não serve para participar aqui da Diocese de Conceição do Araguaia, porque a nossa paróquia era ali
ficava dentro da Diocese de Conceição do Araguaia. Então você não serve para participar, porque essa é a linha da Diocese. Então, porque há uma hierarquia que quem está embaixo, mesmo tendo uma visão diferente, não consegue mudar nada. E aí depois, quando eu vim para Palmas, hoje eu estou em Palmas, né? Eu continuei ainda pela Igreja Católica há algum tempo, mas a hierarquia é muito grande. Quando a Arquidiocese foi fundada aqui em Palmas, né? E aí trouxeram uns restos mortais de uma santa e fizeram carreata com esses restos mortais dessa santa aqui dentro de Palmas. E aí foi a gota d'água para mim sair da Igreja Católica. Eu já não estava crescendo, né? Espiritualmente, foi a gota d'água para mim sair. Porque é uma estrutura que não muda. Porque há uma hierarquia muito grande e que essa hierarquia não permite ser quebrada. Então, a Igreja Católica é uma igreja que não se muda nunca. Ela nunca vai voltar aos princípios porque ela não se muda. E aí, infelizmente, eu tinha muita vontade de ver a Igreja Católica deixando a idolatria, deixando a adoração de imagem, porque ela foi igreja fiel a Jesus Cristo por muito tempo. A Igreja Católica veio ali da igreja primitiva. Com o tempo foi que ela foi se corrompendo. E eu tinha muita vontade de ver essa mudança na Igreja Católica. Mas quando a gente vê o último, o Papa aí, o Papa Bento aí, que quando ele tomou posse como Papa, a primeira coisa que ele foi uma cidade lá, se eu não me engano, foi na França, não sei, mas foi numa cidade lá, ali, fazer voto diante de uma imagem e adorar aquela imagem. Então veja bem, porque a coisa já vem lá de cima e é implantado para as pessoas que congregam, que estão mais embaixo. Então a gente tem que olhar para Roma entendendo que é uma cidade, mas também é uma cidade espiritual. Que está aí, tem uma influência enorme em uma multidão muito grande de fiéis católicos. São nossos irmãos católicos. Eu queria muito ver a Igreja Católica passar por uma transformação, mas a gente sabe pela grande hierarquia que existe, né? Ali dentro da igreja, dificilmente vai passar por uma mudança, por uma transformação até a volta de Jesus Cristo, né? Então, quando nós olhamos para isso aqui, nós vemos que é permissão de Deus e que Roma vai ser queimada. Não tem como, Roma vai ser queimada. Não que Roma seja aliada da besta. Não que o Papa seja a besta, não. O Papa não é a besta. Uma coisa que a gente tem que compreender: o Papa jamais vai negar Jesus Cristo. Ele é cristão, mesmo dentro dessa teologia espiritual que não corresponde à teologia espiritual bíblica, né? Mesmo mudar dos princípios que a palavra de Deus ensina em questão da idolatria, mas é uma igreja cristã que eu não tenho dúvida que não negará Cristo no tempo da grande tribulação. Então o anticristo, ele não é o Papa. A gente vimos aí da linhagem no vídeo anterior, quem não assistiu vai lá e assiste. A gente sabe, a Bíblia é bem clara de onde sai a linhagem do anticristo. Então não tenha dúvida que não a Igreja Católica não é a besta, o Papa não é o anticristo. A Igreja Católica vai sofrer as consequências por causa da sua prostituição. Por causa de ter prostituído em relação aos princípios de Deus, em relação à idolatria e os princípios de Deus que não foram mudados ao longo do tempo pela Igreja Católica.
Então isso é muito importante a gente compreender a questão dessa cidade, que é a prostituta, é essa mulher. E olha bem, 17 diz, porque Deus tem posto em seus corações que cumpra o seu intento e tenha uma mesma ideia, é que dê à besta o seu reino, até que se cumpra as palavras de Deus. Então veja bem, Deus colocou esse propósito ali aos 10 reis que dá sustentação à besta, para ali queimar a prostituta, queimar essa cidade que é Roma, né? Então isso vai se cumprir, vai acontecer. João já viu isso acontecer, não tem como. Roma vai ser queimada. O anticristo ele vai queimar Roma. Agora, uma coisa que nós temos de ter atento, que eu tenho pregado muito isso, a igreja em si, o salvo não vai estar aqui nesse tempo, o salvo já foi arrebatado. Então, as pessoas que afastaram dos princípios de Deus vai estar aqui, é o tempo de não receber o sinal da besta, né? Então, esses vídeos que eu estou ministrando hoje, talvez eles vão valer muito para quem conseguir, depois do arrebatamento da igreja, né, do arrebatamento do salvo, compreender o que está acontecendo no tempo deles, né? Então veja bem, em Apocalipse 17, 18, né? E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. É o que eu já adiantei no início, para a gente saber que realmente é a cidade, né? E agora, olhando-se para o capítulo 18 de Apocalipse, nós compreendemos ali, porque o capítulo 18 ele completa o entendimento dessa mulher. Então é muito importante não parar só no capítulo 17, mas também trazer o capítulo 18 para complementar o nosso entendimento da mulher. Eu não vou ler o capítulo todo para vocês, porque tomaria muito tempo, mas veja bem, verso 1, 18, 1 e 2. E depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e covil de todos os espíritos imundos, e esconderijo de toda a ave imunda e odiável. Então veja bem, aqui o anjo ele está tratando ainda da prostituta. Que a continuação da prostituta é a continuação da cidade de Roma, que se trata da cidade de Roma. Então caiu. A cidade de Roma vai cair, vai chegar um tempo que ela vai cair. É o tempo que a gente vimos aqui no capítulo 17, que ela será queimada. Então caiu. E aí é bem claro, diz que caiu a grande Babilônia. Quer dizer, a grande Babilônia o que está falando aqui, é a cidade de Roma. E está tratando da mesma prostituta. E no verso 7 em diante diz: quanto ela se glorificou e em delícia esteve, foi-lhe outro tanto de tormento. Então, o mesmo tanto que ela recebeu de delícia, chega um tempo que ela vai receber também de tormento. E pranto, porque diz em seu coração: estou assentada como rainha e não sou viúva, e não verei o pranto. Portanto, num dia virão as suas pragas, a morte e o pranto e a fome, e será queimada no fogo, que a gente já vimos no capítulo 17, será queimado no fogo. Os 10 reis vão queimar a cidade de Roma, porque é forte o Senhor Deus que o julga. E os reis da terra que se prostituíram com ele e viram em delícia, o chorarão, e sobre ela prantearão, quando virem a fumaça do seu incêndio, e estando de longe pelo temor do seu tormento, dizendo: ai, ai daquela grande Babilônia, aquela forte cidade, pois numa hora virão o seu juízo. Então veja bem, olhando para aqui esse texto do capítulo 18, a gente pode pensar: não, mas é Deus que está julgando ela. Mas Deus pôs no coração ali
ali dos 10 reis, que é a base do reino do anticristo, para fazer isso. Uma coisa a gente compreende, tudo que acontece nesse mundo, tudo que acontece nos céus e na terra, é Deus atuando, ou Ele permitindo, ou Ele pondo no coração, porque tudo que Deus previu vai se cumprir. Então, quando nós vemos ali em Israel ainda, né, no tempo ali de Israel, a gente vemos ali lutas, né, o povo de Israel guerreando, luta que Deus colocou um inimigo contra o outro para guerrear, né, e destruir, se autodestruir a si mesmo. Porque Deus tem todas as formas de trabalhar, Ele pode todas as coisas, Ele é onipotente, onisciente, onipresente, né? Então, a gente vê aqui que Deus ele vai usar o próprio povo do anticristo, né, para poder julgar ali a cidade de Roma, né, a prostituta. Assim como a gente vimos também Deus usar ali Babilônia, né, para juízo sobre Israel. Então Deus pode todas as coisas, assim como Deus também usou Ciro depois para libertar ali Judá, né? Aliás, Babilônia foi Judá, não foi Israel. Israel Deus usou, foi os assírios, né? Então quando a gente vemos ali os assírios, eles levaram Israel a cativo e foi Deus que não só permitiu, como colocou no coração do rei assírio que fizesse aquilo, né? Do rei da Síria, né? E também do rei de Babilônia, né? Que fosse lá e levasse Judá cativo, né? Nabucodonosor, né? Rei de Babilônia. Então foi Deus que usou, e Deus usou Ciro para ir lá e libertar. Então Deus tem a forma dele trabalhar, ele trabalha da forma que ele planejou, porque tudo isso é planejado por Deus. Deus já profetizou todas essas coisas que vai se cumprir antes mesmo de se cumprir. Nós sabemos que o planejamento de tudo que Deus planejou foi planejado antes da fundação do mundo, que antes da fundação do mundo Deus já sabia como ia pecar, Deus já sabia de toda a caminhada do homem, e Deus já planejou também a salvação do homem, mas também a condenação e o julgamento do mundo ímpio. Então, todas essas coisas, e a gente vê ali Josafá, por exemplo. Josafá não tinha condição, foi cercado pela multidão de soldados, e aí eles clamaram a Deus, e Deus falou que naquela batalha não precisava Josafá guerrear, Deus guerrearia por ele. E Deus foi lá e no acampamento dos inimigos ali de Josafá, que eram os inimigos de Israel, e eles se voltaram uns contra os outros e se autodestruíram. Aquele grande exército que veio contra ali Josafá foi destruído, e sobrou o despojo ali para Israel, né, e para o povo de Judá. Então veja bem, Deus ele tem toda a forma de trabalhar, que isso já foi planejado, Deus já planejou todas as coisas. Então, quando nós vemos aqui no capítulo 18, falando que Deus está julgando aqui a cidade de Roma, que é a prostituta, Deus está usando o próprio anticristo, né, o poder do anticristo, ali para julgar a cidade de Roma. Não é dizer que Roma é aliada do anticristo, não. Mas há um julgamento, então Deus está usando para que esse julgamento aconteça na cidade de Roma, nessa cidade prostituta, né? Tanto se prostituiu fisicamente como espiritualmente, né? E no Apocalipse 18, verso 21, nós vemos a palavra de Deus dizendo assim: e um forte anjo levantou uma pedra como uma grande mó e lançou no mar, dizendo: com igual ímpeto será lançado Babilônia, aquela grande cidade, e não será mais achada.
Então veja bem, o anjo aqui no capítulo 18, ele tá tratando do fim de Babilônia, do fim da cidade de Roma, mas também do fim de Babilônia. E nós sabemos também então que será o fim da Igreja Católica. Por que será o fim da Igreja Católica? Porque nenhum idólatra subirá aos céus. Então, no arrebatamento, só vai ser arrebatado aqueles que não participam de idolatria. A idolatria, a pessoa coloca aquele ídolo, aquela imagem, aquela coisa no lugar de Deus. E para ser arrebatado, é preciso ter Deus dentro de nós, precisamos ter o Espírito Santo dentro de nós. E isso, então, nós precisamos estar preparados para ser arrebatado e levado para os céus. E em idolatria não vai acontecer isso. Então, ali Roma vai ser lançado como uma pedra de nó, no mar vai acabar, não vai existir mais. Roma vai ser destruído para sempre, juntamente ali a cidade espiritual, né? A Igreja Católica é o fim, porque não vai existir mais Igreja de Jesus Cristo nessa terra, porque a Igreja já foi levada. O salvo no tempo da grande tribulação vai ser aqueles que vão rejeitar o sinal da besta e vai ser degolado pela besta e vai reviver ali, que fala que vão reviver ali, Apocalipse capítulo 20, né? E ali para reinar com Cristo que já está na terra para o seu reino milenar. Porque a igreja já foi levada para o céu, já houve as bodas do Cordeiro com a igreja. Então veja bem, esse é um tempo que a igreja não está mais aqui, então não haverá mais a igreja. Aqui é o fim da Roma física e a Roma espiritual. Então, agora uma coisa importante nós trazer para o nosso entendimento. Esse entendimento não é só para os católicos, não. Esse é o entendimento também que nós temos de ter como evangélico. Eu sou evangélico, eu sou crente, eu sou... Existe hoje uma idolatria muito grande dentro do mundo evangélico. O mundo evangélico se prostituiu, tão quanto Roma também se prostituiu. Nós estamos vendo aí uma geração aí de cristãos evangélicos que estão uma negociata de dinheiro dentro das igrejas, né? Dá tanto para receber tanto, promessa aí de grandes bênçãos. Hoje muitos pregadores, pastores, grandes ministérios aí, ministério de televisão, estão tirando os olhos das pessoas dos céus para o mundo, para as coisas do mundo. Existe aí hoje essa ideologia da prosperidade que está trazendo as pessoas do céu para o mundo. E as pessoas estão muito mais indo para as igrejas para adquirir bens, para ficar rico, para se dar bem, do que para a salvação de sua alma. E tudo aquilo que a pessoa coloca dentro de si, tomando o lugar de Deus, é idolatria. A pessoa está correndo atrás de coisa, enchendo seus corações de coisa, e o coração não é lugar de coisa, o coração é lugar de Deus. Então veja bem, o maior de todos os mandamentos é amar a Deus sobre de todo o seu ser, de todo o seu entendimento, de todo o seu coração. O nosso coração não pode estar fatiado aí em lote, um pedacinho é de Deus, outro pedacinho é de coisa, outro pedacinho é do pastor, outro pedacinho é do cantor gospel. Não, o coração do salvo, ele é todo de Deus. Amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, de todo o seu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Aí se resume as leis e os profetas. Então a pessoa, quando ele está indo buscar coisas, ele está se idolatrando com coisas. É com fazenda, é com apartamento, é com casa, é com carreira profissional. Às vezes a pessoa coloca a sua própria família no lugar de Deus no seu coração. Dá muito mais valor à sua família do que a Deus. Jesus Cristo diz que quem amar os seus mais do que ele não é digno dele. Porque o nosso coração, a nossa alma, o nosso ser, o nosso interior é o lugar de Deus, porque ele vem, Cristo nos fez o mesmo Espírito nele.
Então nós somos um mesmo Espírito em Cristo, é o que está lá em 1 Coríntios 6,17. Quem está no Senhor é o mesmo Espírito nele. Então nós somos esse mesmo Espírito em Cristo, e Cristo, quando ele ora ao Pai para sermos nele como ele é no Pai, é essa unidade. Se não compreendermos essa unidade de Deus na nossa vida, não vamos compreender o que é idolatria. A idolatria tanto faz de imagem, tanto faz de coisas, tanto faz de pessoas, toma o lugar de Deus. O nosso interior, a nossa pessoa interior é para estar no mesmo corpo, no mesmo espírito com o Senhor, com Cristo, da mesma forma que ele é no Pai. Então forma essa unidade na nossa vida, a plenitude da unidade de Deus na nossa vida. Nós somos o mesmo Espírito com o Espírito de Cristo, um mesmo Espírito no Senhor como ele é no Pai. E tudo que sai fora disso, dessa unidade, está separado de Deus, porque aí a pessoa está se idolatrando. Tem muita gente aí se idolatrando com o seu pastor, acha que o seu pastor é mais do que a igreja, mais do que Cristo. Tudo que o pastor fala acha que está certo. Não, algumas coisas a gente tem que discordar. O ser humano é falho. E aí tem esse mundo gospel, né? Essa adoração aí do mundo gospel, né? Hoje já vê muita gente lá, quem é seu dentro do mundo evangélico, as pessoas têm indo, quem é seu ídolo? Meu ídolo é tal, meu ídolo é tal. Ídolo é idolatria, vem de idolatria. Não é diferente de quem sabe, a pessoa, quem é seu ídolo? É aquele cantor sertanejo, aquele cantor pop, esse é o ídolo. Isso é idolatria, isso é colocar a pessoa dentro de si no lugar de Deus. Nós não podemos ter ídolo de forma alguma, seja ele gospel ou não, nós não podemos ter ídolo na nossa vida. Então nós estamos vivenciando hoje um mundo aí, um mundo gospel, cheio de idolatria, um mundo evangélico cheio de idolatria. Isso da mesma forma é prostituição. Assim como nós olhamos para a Bíblia e vemos que Roma é uma cidade espiritual idólatra, né, uma prostituta, né? Também esse mundo evangélico hoje está vivendo esse grau de prostituição também. Está sendo separado de Deus, afastado de Deus. Então nós temos que olhar para Deus e nos purificar todos os dias em Cristo, né? Recebendo o Espírito de Cristo, nos tornando um mesmo Espírito em Cristo, com essa mesma unidade em Cristo, como ele é no Pai. Então nós temos essa unidade do Deus Todo-Poderoso na nossa vida. Isso se nós o amamos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Então é todo. Nós não podemos nos fatiar. Uma parte é da família, outra parte é das coisas, e outra parte de Deus. Não é todo. Mas pastor, e minha família? A Bíblia diz que eu tenho que cuidar da minha família. Cuidar é uma coisa, idolatrar é outra. E entenda uma coisa, a partir do momento que você tem sua vida entregue a Deus e ora a Ele cuida da sua família. É Deus que protege, é Deus que guarda, é Deus que cura, é Deus que sara, é Deus que transforma, é Deus que salva. Não somos nós que salvamos a nossa família, não. Quem salva é Deus. Então não podemos ter essa vida de idolatria, como a Bíblia revela a Roma idolatra, a Roma prostituta. Ali não está falando de outra coisa a não ser de idolatria. E essa idolatria espiritual, né, essa prostituição espiritual. E hoje nós estamos vivenciando essas coisas também no mundo gospel, no mundo evangélico, dentro das igrejas. Nós estamos vivenciando essas coisas. E então não tenha dúvida, está muito próximo à volta de Jesus. Porque ele vai vir nesse momento de frieza espiritual. Ele disse: quando eu voltar, por acaso acharei fé. Já está ficando muito longo, vou encerrar esse vídeo aqui. No próximo vídeo a gente vai falar sobre Jerusalém também, como mulher, né? É muito importante ver, porque há alguma confusão. Existe alguns aí teólogos que acham que essa mulher que se fala aqui do capítulo 17, ela pode ser Jerusalém.
E olhando para a Bíblia, a gente vê que isso não procede. Jerusalém também é tratada como mulher. Isso a gente vai entender um pouquinho, porque quando a mulher que se trata lá, a cidade que se trata lá de Apocalipse capítulo 11, não é a mesma cidade que se trata como Babilônia, como a prostituta do capítulo 17 e 18. Porque essa do capítulo 17 e 18, ela é destruída, ela deixa de existir. Mas lá do capítulo 11, que é Jerusalém, ela não é destruída, há conversão na cidade. E Jesus ele vai voltar e botar os pés em Jerusalém. E ele vai governar os 1000 anos aí através de Jerusalém. Então Jerusalém não é destruída, não é lançada como um mó para ser destruída, não é queimada para nunca mais existir, mas sim Roma vai ser. Então há essa diferença. Que a paz e a graça de Jesus Cristo esteja com todos vocês.